Oi, meu nome é Juliane e essa é uma apresentação da atividade de inteligência artificial, onde eu vou falar um pouco sobre redes neurais artificiais, ou RNA. Bom, na área de computação e campos relacionados, redes neurais artificiais, ou RNAs, são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central de um animal, em particular o cérebro, que são capazes de realizar o aprendizado de máquinas, bem como o reconhecimento de padrões. Redes neurais artificiais geralmente são apresentados como sistemas de neurônios interconectados, que podem computar valores de entradas, simulando o comportamento de redes neurais biológicas. Por exemplo, uma rede neural para reconhecimento de escrita manual é definida por um conjunto de neurônios de entrada que podem ser ativados pelos pixels de imagens de entrada, ou dados adquiridos por essa ativação dos neurônios são então repassados, ponderados e transformados por uma função determinada pelo designer da rede a outros neurônios. Este processo é repetido até que finalmente o neurônio de saída é ativado. Isso determina que o caractere foi lido. Assim como outros métodos de aprendizado de máquina, sistemas que aprendem a partir dos dados, redes neurais, têm sido usadas para resolver uma grande variedade de tarefas que são difíceis de resolver utilizando a programação baseada em regras comuns, incluindo visão computacional e reconhecimento de voz. Os principais componentes de um neurônio são os dendritos, que recebe os estímulos transmitidos por outros neurônios, que seria a entrada de função, a soma ou corpo celular, que coleta e combina as informações vindas dos neurônios, que seria o processamento de informação, e o axônio, constituído de fibra tubular, que transmite os estímulos para outras células, que seria a saída de informação. Aqui a gente tem os neurônios artificiais. No lugar dos dendritos, utilizamos entradas, cujas ligações com o corpo celular artificial são realizadas através do que chamamos de pesos, simultâneo às sinapses. Os estímulos captados pelas entradas são calculados pela função de soma, e o axônio, que transmite a informação após o processo, foi substituído pela função de transferência. Aqui a gente tem 3 aplicações que foram usadas as redes neurais artificiais para uma melhora de algum produto na indústria. Falando um pouco da aplicação de redes neurais artificiais na indústria de fios de algodão. Aqui eu coloquei o link para acesso, que eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo. E nessa aplicação, utilizo uma rede neural artificial do tipo multilayer, com 11 neurônios de entrada, 8 características de fibra e 3 ajustes de processo, 7 neurônios de saída, qualidades dos fios e 2 tipos de treinamento, o backpropagation e o conjugation gradient. Descreve-se a seleção e organização dos dados da produção de indústria de fios da empresa Cocamar, indústria de fios, para aplicar as redes neurais artificiais desenvolvidas. Na aplicação de redes neurais, para determinar a qualidade do fio, conclui-se que, apesar de não possuir precisão ideal quanto aos valores absolutos, a solução apresentada representa uma excelente ferramenta para definir as variações das qualidades dos fios quando se altera a composição de matéria-prima. Bom, essa aplicação que eu achei, ela foi feita para definir qual matéria seria melhor para a fibra e qual ajuste seria melhor, qual ajuste de processo seria melhor para aquela fibra em si escolhida, para aquela fibra que existem as variações. Então, era uma variação para um processo e essa rede neural artificial foi desenvolvida para achar a melhor fibra e o melhor processo. Falando da segunda aplicação, que é a aplicação de redes neurais artificiais na análise e classificação de áreas
Cafeiras, na região Machado, Minas Gerais. Nesse sentido, o estudo apresenta uma aplicação de redes neurais para a classificação automática de dados de sensoriamento remoto com o objetivo de identificar as áreas cafeeiras das regiões de Machado. Falando da terceira aplicação de redes, é o uso de redes neurais artificiais em uma etapa do processo de produção de alumina para auxílio de controle ambiental. Esse trabalho tem, por exemplo, utilizar inicialmente a técnica de redes neurais artificiais para o reconhecimento dos padrões RP, dos diferentes teores de soda cáustica gerados pelas diferentes entradas. Com a realização desses RPs, pretende-se construir, então, um modelo matemático capaz de minimizar o teor cáustico contido no rejeito, através da melhor combinação entre variáveis de entrada de processo. Bom, falando um pouco agora do aprendizado em RNA, o aprendizado consiste na modificação dos pesos das conexões entre os neurônios. Os pesos iniciais, sinapses, são modificados de forma interativa por um algoritmo que segue um dos seguintes paradigmas de aprendizado. O aprendizado supervisionado é aprendizado em conjunto de treino, consistindo de entradas e correspondentes às saídas desejadas. Aprendizado por reforço. Para cada entrada apresentada, é produzida uma indicação, reforço, para a adequação das saídas correspondentes produzidas pela rede. É aprendizado não supervisionado. A rede atualiza seus pesos sem o uso de pares, entradas, saídas desejadas e sem indicações sobre a adequação das saídas produzidas. Bom, a apresentação é isso. Espero que tenha entendido um pouco sobre redes neurais artificiais.